Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Santos, eu sou monitor de fisiologia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre secreção gástrica. É, Eu sou do S4, do curso de medicina, e sempre eu trago um sumário para vocês da aula. Dessa vez eu trouxe um sumário um pouquinho diferente com os propósitos da nossa aula, é, mas no próprio slide eu vou eu vou enviar para vocês um sumário com o conteúdo da aula. E bem, pessoal, vamos iniciar, sem mais delongas. Para a gente falar das secreções gástricas, a gente tem que falar da estrutura da parede gástrica. Pronto, e vamos iniciar relembrando um pouco da anatomia. Nós temos aqui o esôfago, que após o esfíncter esofágeo inferior, nós teremos a região da cárdia, mais acima teremos o fundo gástrico, o corpo gástrico ocupando o maior espaço, e teremos o antro, a região antral, e o piloro. Teremos também o esfíncter piloro e mais à frente do duodeno não é mais estômago. Sabendo desses limites, nós podemos iniciar aqui nosso estudo histológico. Primeiro, lembrando, gente, que a mucosa gástrica, a gente vai falar aqui da mucosa gástrica, a gente não vai falar de outras camadas. A mucosa gástrica ela é povoada, em sua maioria, na superfície, por células mucosas superficiais que vão secretar muco. Se a gente viajar mais profundamente nessas invaginações gástricas, a gente chega na região das glândulas. Essa região ela vai ser dividida em istmo, colo e base. Lembra que a gente falou de regiões anatômicas? Pois é, a distribuição das glândulas vai respeitar quase que limites anatômicos. Na região da cárdia, a gente vai ter um predomínio maior de glândulas secretoras de muco e lisozima. A lisozima é muito importante para a destruição da parede bacteriana. Na região proximal, que é o corpo e o fundo gástrico, ou também chamada de região oxíntica, a gente vai ter o predomínio de glândulas gástricas ou glândulas oxínticas. Na região mais distal do estômago, no antro e no piloro, nós teremos o predomínio de glândulas secretoras de muco com células G que vão secretar gastrina e células D que vão secretar somatostatina. Na região submucosa, a gente tem a importância das células semelhantes às enterocromafins, as células SL. Elas vão secretar histamina. Calma lá, que a gente vai falar de todas essas células e de todas as secreções. Pronto. Viajando aqui para dentro da célula oxíntica, nós temos para dentro da glândula oxíntica, nós temos várias células diferentes. Na região mais superficial, ainda não na parte glandular, nós temos as células mucosas superficiais. Adentrando mais, a gente tem a célula mucosa do colo, células regenerativas, que vão ser as células tronco. Vamos ter a célula parietal oxíntica, célula principal e a célula enteroendócrina ou endócrina na região mais da base. E qual a importância disso? Cada célula dessas vai secretar substâncias diferentes. Olha, as células parietais ou oxínticas, elas vão secretar ácido clorídrico, nosso HCl, e fator intrínseco. As células mucosas do colo, elas vão secretar muco, o próprio nome delas já diz. As células pépticas ou principais, elas vão secretar pepsinogênio. E as células enteroendócrinas da região oxíntica, da região do corpo e fundo, vai secretar serotonina e grelina. A grelina, sim, serotonina, aquele neurotransmissor, e grelina vai ser muito importante na resposta de iniciação da fome.
chamam ela de hormônio da fome. Mas é importante a gente salientar que a gente está falando aqui de glândulas oxínticas da região do corpo e do fundo. Se a gente viajar, por exemplo, para a região do antro gástrico, as células enteroendócrinas daquela região vão ser as células G e elas vão secretar gastrina. Então existe uma diferença aí de classificação que não é o nosso intuito aqui abordar nessa aula. O nosso intuito é conhecer as secreções gástricas e a importância clínica e fisiológica delas. Primeiro a gente fala de células parietais e elas vão secretar o ácido clorídrico, que vai ser o nosso ácido estomacal, que vai dar a nossa acidez estomacal. Ele vai ser secretado e tem sua importância na conversão de pepsinogênio em pepsina. E ele tem uma importante função bactericida por ser um ácido forte. A ausência desse ácido ele aumenta a incidência de infecções do gastrointestinal. E que a gente tem uma célula parietal oxíntica, nós temos aqui ela em repouso e ela ativada. Observe aqui a organização dela ativada nos canalículos intracelulares. Pronto, aqui nós temos outra imagem de célula oxíntica ou parietal. Nós temos aqui, ó, ela é organizada, secretando. E lembrando que ela vai secretar tanto ácido clorídrico quanto fator intrínseco. Agora essa parte aqui é muito importante. Como é que vai ocorrer esse mecanismo de secreção de HCl? Vai ser um mecanismo complexo, mas o que a gente tem que se atentar é a importância da bomba de potássio hidrogênio ATPase, que é a bomba de prótons, a famosa bomba de prótons. Ela vai ser muito importante nesse processo e quando eu quero inibir a secreção gástrica ácida de ácido clorídrico, eu tento inibir essa bomba. Mas já a gente fala disso. Como é que ocorre esse processo? Olha, a água ela vai ser dissociada dentro da célula parietal. Essa água ela vai vir lá do interstício e ela vai ser dissociada, catalisada pela bomba de prótons em OH- e H+, nosso próton de hidrogênio. Esse próton de hidrogênio, na bomba de potássio sódio ATPase, potássio hidrogênio ATPase, ele vai sair em troca de potássio e ele vai até o lúmen gástrico. E aí, Isaac, esse potássio vem de onde? Calma lá que a gente chega lá. Lembra daquele OH-, nossa hidroxila? Ela vai se unir ao CO2, CO2 que pode ser resultado de metabolismo interno ou da troca ou da passagem do CO2 do interstício para dentro da célula parietal. Essa reação vai ser catalisada pela anidrase carbônica e vai formar o nosso bicarbonato, nosso íon bicarbonato, HCO3-. Esse íon bicarbonato ele é muito importante para a entrada do íon cloro na nossa célula. O íon cloro ele vai ser trocado pelo HCO3- e vai ser lançado para fora através de canais iônicos para se unir com o nosso próton de hidrogênio, formando assim o HCl. Resumidamente é isso, mas a gente tem outros processos acontecendo aqui. Por exemplo, a gente tem a nossa outra bomba, que é a bomba de sódio e potássio, que ela vai expelir sódio e ingerir potássio. Esse potássio ele vai ser importante para sair lá pelo canal iônico e ser trocado pelo hidrogênio.
Perceba aqui como está tudo conectado. Então, sabendo disso, qual a importância, por exemplo, da saída de Na+, de sódio? A saída de sódio ela vai ser importante porque, tendo um gradiente menor de sódio, pela constante saída de sódio, eu vou favorecer o influxo de sódio nos canalículos. Não está representado aqui na imagem, mas livrando esses canalículos de íons sódio e de íons potássio, que eles são positivos, vai ocorrer o predomínio de íons hidrogênio. Então, por fim, todos esses processos culminam na liberação de HCl, de água e de outras substâncias que não estão representadas aqui, mas que não tem tanta importância para a gente agora. Então é isso, gente. Resumindo para vocês, a bomba de prótons ela vai ser importante para trocar potássio por hidrogênio, que vai se unir com o cloro que saiu do canal iônico de cloro. Então essa interconexão aqui é muito interessante, né, gente? Pronto. E por fim, vocês lembram que eu falei de inibição da bomba de prótons? Pois é, os fármacos omeprazólicos, que vão ser chamados de inibidores da bomba de prótons, eles vão inibir essa bomba de prótons e impedir essa troca de potássio por H+, fazendo com que não ocorra a secreção de HCl, porque o próton de hidrogênio não vai ser liberado. E é importante esses fármacos quando eu tenho uma luz gástrica muito ácida, causando repercussões clínicas, por exemplo, na úlcera péptica por causa do aumento da acidez gástrica. Pronto, a gente já passou agora pelo ácido clorídrico, foi a parte aqui que eu acredito que seja mais difícil. E as células parietais ou oxínticas, elas vão liberar também o fator intrínseco. É interessante esse nome porque o fator intrínseco ele é dessas secreções estomacais a única que é essencial. Parece uma coisa absurda, né? Existem pessoas que sobrevivem sem a maior parte do seu estômago, que tem gastrectomia radical. E o estômago, para falar a verdade, ele não tem funções tão essenciais para a vida, mas sem o estômago você tem que adaptar em muitas coisas a sua digestão, né? Mas ele não é tão essencial assim para a vida. Porém, o fator intrínseco ele é muito importante para a nossa sobrevivência, porque ele vai ser o fator essencial necessário para a absorção de vitamina B12, porque ele vai se ligar, ele vai formar um complexo com a vitamina B12 e vai ser absorvido lá no ilho na forma de vitamina B12. E essa vitamina B12 ela é muito importante para a maturação das nossas hemácias lá na medula. Ela vai estimular a maturação das nossas hemácias na medula óssea. A falta de vitamina B12 ela é caracterizada pela anemia perniciosa. Pronto. Então por isso aí que é fator intrínseco, porque ele é essencial para a nossa vida. Pronto. A gente falou muito de ácido, agora como é que ocorre a proteção estomacal contra esse ácido que é muito forte? Vai ocorrer a secreção de muco pelas células superficiais e pelas células mucosas do colo. Pelo livro aqui do Rui Cury que eu peguei, ele disse que as células superficiais elas vão ser importantes para a secreção de muco e do íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato ele vai ser importante para manter o epitélio proximal perto do equilíbrio, do pH 7.
pH neutro. Então, então a gente vê a importância aí da secreção de muco. Outra coisa, o muco ele vai ser um fator de proteção, tanto contra o ácido, tanto contra... E ele vai ser importante também, gente, contra possíveis choques de materiais, de fragmentos que poderiam lesar o endotélio. Então, o livro Rô e Cura ele diz que o muco das células superficiais ele é importante para proteção e secreção de bicarbonato, e os das células do colo ele vai ser misturado com os alimentos no processo gástrico e vai fornecer essa lubrificação protegendo a mucosa gástrica. Pronto, então é por isso que o estômago ele não se digere durante a digestão, durante durante todo o período de síntese de ácido, né? Você pode ver aqui, ó, que na camada mucosa mais superficial, na camada mais próxima ao epitélio, nós temos aqui o pH perto de 7 por causa desse muco. E mais acima o pH ele vai se tornar de 4 a 2 por causa desse HCl. É por isso que o estômago não se digere. Pronto, gente. Além das células parietais, nós teremos as células principais que vão secretar o pepsinogênio. O pepsinogênio ele vai ser muito importante. O pepsinogênio ele é o precursor inativo que na luz gástrica ácida ele vai se transformar em pepsina, que a pepsina ela vai ser importante para hidrolisar ligações polipeptídicas na digestão de proteínas. Então, em pH inferior a valor 5, pronto, em pH inferiores a 5, chegando de 5 a 3, nós temos a transformação do pepsinogênio em pepsina. A lipase gástrica ela vai ser uma enzima lançada na luz gástrica, que ela vai funcionar na hidrólise de triacilgliceróis. Ela não tem uma importância tão grande no contexto da nossa aula, por isso que eu não trouxe nenhuma imagem para ela, né? Pronto. Outra secreção muito importante é a secreção de gastrina. Ela vai ser secretada lá pela célula G, principalmente no antro gástrico, na região pilórica, na região antral. E ela vai ser muito importante para a estimulação da secreção de HCl. Por quê? Ela vai atuar estimulando essa saída de HCl através de um mecanismo que a gente vai ver mais à frente. E essa gastrina ela vai ser estimulada, a liberação dessa gastrina ela vai ser estimulada pela chegada de carne ou alimentos proteicos no antro e pela dilatação. Você lembra lá da nossa aula de motilidade gastrointestinal? Quando eu tenho uma dilatação gástrica, dilatação antral, eu tenho a liberação de gastrina que vai favorecer a digestão. E como você pode ver na imagem, né? O pH ele se torna um pouco mais alcalino, estimulando a gastrina, por causa do alimento, talvez um alimento mais proteico. E a gastrina, assim, vai estimular as células parietais a produzir HCl, diminuindo o pH. Pronto. E temos aí a somatostatina, que vai ser sintetizada e liberada pelas células, vai ser secretada pelas células D do antro e do corpo gástrico. E ela terá um efeito endócrino e parácrino. Quando ela é secretada pelas células D do corpo gástrico, ela vai ter um efeito endócrino, vai entrar na corrente sanguínea e
Quando ela for secretada pelas células D antrais, ela vai ter um efeito parácrino na própria luz do estômago. Uma coisa importante da somatostatina é a função dela, né? Ela vai ser uma substância inibitória, que ela vai inibir a secreção de HCl nas células parietais e vai inibir indiretamente a secreção de gastrina e histamina. Lembrando que a gastrina ela é importante para a estimulação das células parietais. Então, a gente vê aí que a somatostatina é um hormônio de contraposição à acidez gástrica. Pronto, olha. Essas células do antro, elas vão ser estimuladas quando o pH do lúmen gástrico cair muito, ou seja, se tornar muito ácido. Então, quando eu tenho o aumento da acidez, eu tenho um estímulo dessas células. Pode ver aqui, ó, o estímulo de H+, vai estimular a célula D a liberar somatostatina e inibir a célula G, a célula que liberaria gastrina. É isso, pessoal. Por enquanto. Uma coisa importante aqui na imagem que ela se contrapõe ao texto, né? Aqui ele fala do lúmen antral e aqui eu falo que o efeito endócrino ele vai ser no corpo gástrico, mas confiem no texto aqui do livro e não nessa imagem. Vou corrigir ela quando for enviar o slide. Pronto. E por fim ainda aqui na parte das secreções, teremos a histamina. A histamina ela tem uma importância muito grande na secreção ácida. Ela vai ter um efeito parácrino, ou seja, ela vai estar atuando nas células próximas a ela. Eu não me liguei, mas vocês não passaram ainda para o endócrino. Essas substâncias elas podem atuar autocrinamente, ou seja, de maneira autócrina, atuando na mesma célula. Podem atuar de maneira parácrina, que é em células próximas, ou de maneira endócrina, que é ganhando a circulação e agindo em um local distante. Eu digo essas substâncias, qualquer substância endócrina que a gente for estudar, hormônios, até alguns neurotransmissores. E é isso, gente. Por isso que eu falo autócrino e parácrino. Pronto, sabendo que ela atua paracrinamente, ou seja, nas células próximas, a histamina ela vai estimular a célula parietal a produzir HCl. E na membrana basolateral do... É interessante a gente ver essas relações, né, pessoal? Porque lembrando que as células SL elas vão estar na submucosa e elas vão ter seus receptores na membrana basolateral, ou seja, do lado do interstício. É como se ela estivesse atrás dela aqui, ó, só vigiando ela e quando precisar ela estimula liberando histamina, agindo nos receptores H2, aumentando a secreção ácida. Interessante. E como a gente viu, a somatostatina ela vai inibir também a secreção de histamina, como você pode ver aqui. Pronto, pessoal, aqui a gente tem um resumo de todas as células e funções que a gente falou. Importante observação aqui que entra em contraposição com o textinho que eu coloquei, mas confie naquele texto, que é do Rui Cury. E eu acredito que essa imagem aqui do, do Silvertone pode estar um pouco equivocada ou não, pode ser só uma questão mesmo de especificidade, porque aqui ele fala que são as células mucosas do colo que secretam bicarbonato. Lá eu falei que são as células superficiais, né? Mas não tem tanta problema isso aqui. Pronto, pessoal.
Agora a gente está dando um passo a mais na nossa aula aqui. A gente vai falar da talvez parte mais importante da nossa aula, que é a regulação da secreção gástrica. A gente já viu todas as substâncias secretadas e agora a gente vai ver como elas agem em conjunto e como elas vão ser reguladas. A secreção ácida, que vai ser a mais importante do nosso estudo aqui, ela vai ter estimuladores e inibidores. Os estimuladores endógenos com ação direta na célula parietal vão ser a acetilcolina, a gastrina e a histamina. A gente já falou da gastrina e da histamina, mas aqui relacionando a acetilcolina, ela vai agir nos receptores do tipo M3 da célula, como você pode ver aqui, da célula parietal, e ela, por fim, vai estimular a secreção de HCl. Você não precisa conhecer esses mecanismos intracelulares aqui. Outro hormônio estimulador é a gastrina. Aqui nessa página aqui todos são estimuladores, mas nesse desenho não. Nesse desenho a gente tem os inibidores também. Outro estimulador é a gastrina. A gastrina ela vai atuar nesses receptores CCK8, que são os receptores para a gastrina, e elas vão ativar, vão estimular a liberação de HCl. Como você pode ver, eles têm receptores específicos na parede, na membrana basolateral, ou seja, do lado intersticial, do lado submucoso. Pronto, e a histamina, ela vai ter também receptores específicos na parede basolateral, na membrana basolateral, que vai ser os receptores H2. Os receptores H2, eles vão agir através de proteínas G excitatórias e vão favorecer a formação de AMP cíclico, resultando na formação de HCl. Uma coisa importante, gente, quando a gente tem a atuação conjunta de dois desses estimuladores, teremos uma potencialização. Quando ocorre a ação conjunta da acetilcolina e da histamina, eu vou ocorrer a potencialização da secreção ácida. E entre a histamina e a gastrina, vou ter também uma potencialização do estímulo ácido. Pronto, aqui outra coisa muito importante, gente. A acetilcolina e a gastrina, elas não só estimulam diretamente, mas elas estimulam também as células enterocromafins a secretar histamina. Eu vou mostrar aqui na próxima imagem. E elas agem também nos mastócitos, que os mastócitos vão liberar histamina, estimulando a liberação de histamina. Pronto. Aqui, ó, como eu falei, a gastrina e a acetilcolina, elas vão agir de maneira indireta na célula parietal também, porque elas vão agir nas células enterocromafins, vão estimular as células enterocromafins e assim fazendo com que essas células estimulem as células parietais. Pronto, a gente falou dos estimuladores, agora a gente vai falar dos inibidores endógenos da secreção de HCl. Pronto, pessoal, os inibidores vão ser basicamente somatostatina, as prostaglandinas do tipo E e I e o EGF, fator de crescimento epidérmico. Esse EGF ele vai ter muita importância na gênese de carcinomas, mas isso importa aqui pra gente. A somatostatina, como a gente viu, liberada pelas células D, ela vai atuar
na proteína G inibitória, inibindo a formação de AMP cíclico e diminuindo a secreção de HCl. E as prostaglandinas, elas vão agir também diretamente na célula parietal, inibindo através das proteínas G inibitórias, porque elas têm receptores específicos também. É importante a gente salientar a importância dessas prostaglandinas. A prostaglandina E1, ela vai, vamos ter um fármaco similar, um fármaco que é produzido. Queria destacar a importância dessas prostaglandinas E2, pois a E2 e E1, pois elas são importantes na secreção de muco e na inibição da, da síntese de HCl. Elas também trabalham lá na produção de muco e bicarbonato. Elas estimulam aquela produção lá. Pronto. Não se assustem com essa imagem. Queria só destacar nessa imagem o papel da secretina. Por que a gente não fala de secretina? Porque secretina vai ser uma substância liberada no duodeno. A secretina, ela vai ser liberada quando o quimo chegar muito ácido aqui. O quimo chegando ácido aqui, o que vai ocorrer? A, a secretina, ela vai inibir diretamente as células parietais. Cadê? Eu não estou achando aqui células parietais. Aqui. Ela vai inibir diretamente as células parietais. Além disso, vai inibir a célula G, reduzindo a produção de gastrina. E vai inibir também a estimulação da secreção. Opa, desculpa. Ela vai também estimular a secreção de somatostatina. Essa imagem aqui está muito ruim. Não está mostrando aqui a somatostatina. Mas enfim. O fato é que a secretina ela age quando chega um alimento de conteúdo mais ácido, aí o duodeno entende o quê? Que o estômago está muito ácido, está chegando a um quimo muito ácido lá. Ele vai então liberar a secretina que vai atuar inibindo as células parietais e células G e vai estimular a secreção de somatostatina. Lembrando que a somatostatina inib, é uma secreção que inibe a gastrina e a própria secreção de ácido. Pronto, pessoal. Terminamos a parte de regulação e agora a gente vai falar um pouco da função integrada das secreções gástricas. Por que isso é importante? Porque as secreções gástricas, a gente já viu que elas são liberadas em resposta a alguma coisa, mas a gente não viu como isso ocorre durante o período de ingestão, de alimentação, o período pós-prandial. E como é que vai ocorrer isso? Vocês lembram lá no início do estudo da digestão, existem as fases da digestão, né? A fase cefálica, a própria ingestão, a fase gástrica, a fase intestinal. Pois é, a secreção gástrica ela vai se iniciar na fase cefálica, antes mesmo do alimento entrar no estômago. Isso vocês viram? Ah, não viram. Importante a gente salientar aquele experimento lá do Pavlov, dos cachorros, que Pavlov ele fazia uma anastomose na garganta dos cachorros e no estômago, e ele percebia que condicionando os cachorros a almoçar depois de tocar o sino, os cachorros eles salivavam mesmo sem ver a comida. Ele tocava o sino naquele horário e os cachorros salivavam e produziam ácido gástrico.
por causa dessa fase cefálica. E é chamado de condicionamento clássico, aquele experimento de Pavlov. O Armênio adora aquele cara, eu acho que adora. Fala dele. Enfim. A visão, o odor, a memória e o sabor do alimento vão influir também na fase cefálica. E a resposta ela vai envolver sinais corticais, estimulando também regiões subcorticais, como a amígdala, no centro do apetite, e o hipotálamo. A transmissão desse impulso vai ser via nervo vago, nosso nervo vago que é tão importante aqui para a nossa digestão. Vai ser estimulado lá pelos núcleos motores dorsais do vago. E a vagotomia ela vai condicionar uma abolição desse estímulo cefálico, uma abolição da secreção gástrica e da secreção gástrica no período de fase cefálica. A fase cefálica ela tem uma contribuição de 30% na secreção gástrica, uma contribuição bem importante. E nós vamos ter vários mecanismos que vão regular essa fase cefálica. O estímulo vagal, a via colinérgica direta, ela vai aumentar a produção de HCl. Além disso, o estímulo vagal ele vai agir nas células enterocromafim, secretando histamina e assim estimulando a secreção ácida. E essas fibras vagais elas vão estimular a secreção do peptídeo liberador de gastrina. Aqui, ó, como vocês podem ver, e vai por fim estimular a secreção de gastrina. A gastrina vai atuar na célula parietal, estimulando a secreção ácida. E, além de tudo isso, a fase cefálica ela vai promover a inibição das células D de somatostatina no antro e no corpo gástrico. Pronto. O que é a fase gástrica? A fase gástrica é quando o alimento está chegando no estômago. Vocês viram na aula de motilidade que ocorre aquela acomodação gástrica e vai ocorrer reflexos vagovagais à chegada do alimento. Cerca de 50 a 60% da secreção gástrica vai ser produzida nesse momento. Como vocês podem ver aqui, olha, a chegada de refeição no estômago e logo após a gente tem a taxa de secreção ácida, ou seja, a taxa de secreção ácida ela cresce logo após o volume de comida aumentar no estômago. E importante demais aqui, essa estimulação ela não vai ser inibida por vagotomia. Isso resulta lá da ação da resposta das células G do antro ao estiramento e à chegada de carne ou de comida de conteúdo proteico. Então a gente vê que aquela estimulação local ela não é abolida pela vagotomia, ou seja, a secreção de gastrina ela não é inibida pela vagotomia. Pronto, e por fim nessa fase nós teremos, como vocês podem ver, a taxa de secreção ácida ela cai, porque teremos também a estimulação das células D do antro para secretarem somatostatina, que vão diminuir a secreção de HCl. Eu coloquei aqui HC, mas é HCl. Então você pode ver aqui, ó. Na fase gástrica, o nervo vago ele vai estimular as células G produzindo gastrina e vai inibir as células D inicialmente, mas logo após
ocorre o aumento o aumento da acidez, a diminuição do pH e a estimulação das células D para que ocorra esse equilíbrio na fase gástrica. E por fim teremos a fase intestinal, que ela vai ser estimulada quando o alimento está adentro do duodeno e vamos ter uma estimulação da secreção seguida de inibição. Algo importante aqui na fase intestinal vão ser aqueles reflexos enterogástricos que a gente viu na aula passada, que vão ser mediados pela célula G e pelas células parietais. Pronto, e como a gente viu lá sobre a secretina, né? A presença de ácido no duodeno vai estimular as células S, secretores de secretina, e vai lá fazer toda aquela cascata de inibição de células G, estimulação de células D, inibição de células enterocromafins. Pronto, aqui mais importante para a gente, um resumo de tudo que a gente viu nessas fases, fase cefálica, gastrointestinal. E, como a gente viu na aula passada, né? A chegada de conteúdo lipídico lá no duodeno vai estimular a secreção de colexitocinina pelas células I do intestino delgado, pelas células do intestino delgado, desculpa. E esse hormônio ele vai agir diminuindo o esvaziamento gástrico, contraindo o piloro e inibindo a secreção ácida das células parietais. Pronto, e por fim uma correlação clínica, gente, que é o rompimento da barreira mucosa por causa da inibição da secreção de muco ou pela baixa de produção da secreção de muco e de bicarbonato, vão resultar num processo de degeneração por causa do ácido do lumen intestinal, fazendo com que ocorra a úlcera gástrica, a úlcera péptica. O que vai favorecer a formação dessas úlceras? O uso de AINES, principalmente o ácido acetil salicílico, porque ele vai ser o inibidor não seletivo da ciclooxigenase, que vai inibir a ciclooxigenase 1 e 2. E a 1 ela é muito importante para a síntese de prostaglandinas, que vão ser importantes para a secreção de muco na minha mucosa gástrica, na mucosa gástrica. E a concentração elevada de agonistas alfa-adrenérgicos, porque vai mexer lá na, na cascata colinérgica, vai ter essa desregulação simpática parasimpática. Pronto, e esses efeitos vão combinar, como eu falei, na redução do muco, bicarbonato e prostaglandina 2, que ela é importante tanto para a inibição de secreção gástrica, tanto para a secreção mucinogênica, a secreção de muco. Mas podem ocorrer também as úlceras não medicamentosas, provocadas pela proliferação do H. pylori, da bactéria Helicobacter pylori, que para se combater esse tipo de infecção é utilizado a terapia com antibióticos associada aos inibidores da bomba de prótons, os omeprazólicos. Pronto, e por fim, gente, eu trouxe só aqui uma tabela de fármacos para vocês darem uma rodadinha. Eu queria
não precisa vocês estudarem fármacos, mas às vezes caem correlações clínicas. Queria só destacar a importância dos antagonistas dos receptores H2 da histamina, que eles vão diminuir a secreção ácida e por aquela via lá de inibir os receptores H2 nas células parietais. Exemplo, cimetidina, ranitidina, famotidina. E vão ser usados na doença da ulcerosa péptica, doença do refluxo gastroesofágico, esofagite. Outros muito importantes são os inibidores da bomba de prótons, aquela bomba lá sódio, de sódio e hidrogênio ATPase. Eles vão inibir, então vão diminuir a secreção ácida. O principal deles é o omeprazol. Todos terminados com zol aqui. E aqui, ó, o rabeprazol é importante para combater essas úlceras resultado da infecção do H. pylori. Teremos também os antiácidos, não tem uma importância tão grande quanto os outros para o nosso estudo aqui, né? Não para contexto clínico. E teremos também as prostaglandinas. Opa, desculpa. Os similares a prostaglandinas. E muito importante aqui, gente, é o misoprostol. Não sei se vocês conhecem, provavelmente conhecem. O misoprostol ele vai ser um análogo da prostaglandina 1, que vai ter uma ação nas células parietais e na produção de muco e bicarbonato. Ele foi criado no intuito de promover o combate às úlceras pépticas, né? Ele cicatrizava úlceras pépticas e ele prevenia as lesões gástricas. Porém, ele é forte é, um forte constritor do músculo uterino. Por ser um análogo da prostaglandina E1, ele vai causar fortes contrações uterinas que vão resultar num aborto induzido. E nós temos também os agentes anticolinérgicos, que vão inibir lá aquela cascata colinérgica que a gente viu. E pessoal, foi isso. Essas são as referências. Obrigado. A aula foi um pouco longa também, mas é isso aí. Valeu.